Não tem que acender o... Já, Tá, agora... já está gravando. Então, Isso. mais uma vez, boa noite a todas e todos. É um prazer imenso aqui tê-los e vendo essa casa cheia aqui, eu fico mais feliz, né? Mais esperança para a gente nessa temática da nossa residência. Vou saudar aqui especialmente as nossas alunas e alunos da residência Atal Mais São 20 guerreiras e guerreiros aqui que estão conosco, nossos professores também, convidados, e essa noite especialmente nossas convidadas especiais, né, a professora Ana Baltazar, Mariana Borel e a professora Silke Cap, da Universidade Federal de Minas Gerais, que vão dar essa grande contribuição na nossa terceira disciplina da especialização. Nós já tivemos uma primeira disciplina, que foi Políticas Urbanas e Direito à Cidade. A segunda disciplina foi Projetos de Urbanismo, Infraestrutura e Meio Ambiente. E agora estamos com essa terceira disciplina, cuja temática envolve a prática e a teoria de atuação nos projetos de arquitetura e urbanismo, né? E só para reforçar mais uma vez, essa nossa especialização, né, que vai se tornar oficialmente uma residência em arquitetura e urbanismo. Ela é administrada pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, mas temos grandes parceiros, né, que estão conosco nessa caminhada, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, o IAB Paraíba, a UFBA, o IFPB, Uniesp e Unifacisa. E a cada disciplina nós também estamos conseguindo adesões e parceiros de outras universidades, de outros estados, né, como já tivemos de outras, tanto da UFBA como da USP, e nessa terceira disciplina, teremos a participação da Universidade Federal de Minas Gerais e também da USP. Essa iniciativa compartilhada e gerida, né, por diversas entidades, ela só reforça a importância da assessoria técnica como uma missão coletiva e multidisciplinar também, onde sua natureza ela está mais compatível a processos de desenvolvimento sociais, a processos sociais, né, muito mais que propriamente processos técnicos e processos de projeto, né? Porque ela visa também as transformações sociais, as mudanças, né, o envolvimento, né, a autonomia das pessoas para as quais nós trabalhamos, né, coletivamente, e esses processos, eles têm essa missão muito maior do que simplesmente conferir, né, qualidade ou de vida dentro de todos o universo que nós trabalhamos, né? Ele também pressupõe processos de transformações sociais. E para apresentar hoje a nossa professora, a nossa querida professora Ana Baltazar, que desde agora já agradeço demais a participação, eu convido a professora Isabel Rocha, que foi coordenadora dessa disciplina, né? E que está, né, correlacionando todas as temáticas com os professores convidados. Professora Isabel, fica à vontade. Microfone, Isabel. Isabel, seu microfone está fechado. Isso mesmo, obrigada. Bom, obrigado, eu te agradeço da Amélia, né, passou a palavra para mim, mas eu estou muito feliz, assim, aqui de estar com vocês. Então, assim, eu estou estendendo um abraço aos alunos da especialização, aos alunos da UFPB, eu sei que tem alunos da UFMG, todos que estão aqui conosco nessa sala, e que vão participar, né, do encontro, que espero que enriqueça as possibilidades de cada um de nós. Que a gente saia com mais esperança, com mais conhecimento e com mais energia para continuar batalhando pela assessoria técnica.
que eu acho que é algo importante para todos nós e para o Brasil, principalmente. Bom, eu queria, assim, apresentar com muito carinho a Ana, parceira de muitos anos, acompanho o trabalho do MON já, que eu me lembro, assim, desde 2000 e pouco. E, então, assim, a Ana é uma das fundadoras do MON, ela é arquiteta, com mestrado em arquitetura e urbanismo pela UFMG, doutorado em arquitetura pela Bartlett School of Architecture, University College London, em 2009, e ela tem trabalhado principalmente com pedagogia socioespacial, interfaces, para ampliar as possibilidades daquilo que é comum, de autonomia coletiva, de emancipação e de consciência de classe socioespecial. Então, estamos, assim, ó, muito ansiosos, pelo menos eu estou, para começar a discutir, escutar e ver esse assunto que é tão caro para nós. Eu vou dar alguns avisos logísticos, pessoal. Quem se inscreveu pelo SIG Eventos, a gente vai ter uma lista de chamada que vocês têm que preencher todos os dias, a gente vai colocar o link no chat. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Bom, tem um outro aviso, mas que eu acho que a Ana que vai organizar, que são uma dinâmica que a gente vai fazer hoje, e então a gente vai dividir os alunos em salas por um curto período, vão entrar numa sala e vão voltar depois para a sala principal. Mas isso eu vou deixar com a Ana, mas ao mesmo tempo eu queria dizer para vocês também que nesse módulo 1, além da Ana, vai ter a Silke Cap, a Mariana Borel, que estão aqui conosco, vieram nos prestigiar, e também estão os professores dos outros módulos. Eu vi o João, não vi quem mais que entrou, não sei se a Karina entrou também. Karina entrou. Karina entrou, mas de qualquer maneira, porque aqui a gente vai vendo alguns quadradinhos, não vê todos, né? Mas sejam todos bem-vindos. Um grande abraço, sintam-se acolhidos com muito carinho por nós. Ana, vou passar para ti, e o que tu precisar, o que alguém precisar, é só me chamar. Estou aqui. Tá joia, gente. Obrigada pela introdução. Eu vou ficando muito aflita com o atraso, mas, assim, vou ficar calma. A ideia é a gente... eu dividi a aula como se fosse, assim, 3 partes. Uma primeira parte bem curtinha, que é essa... Vocês já estão vendo aí? Ainda não. Tá dando para ver já, Isabel? Ainda não. Sim, já está aparecendo. Já? Vocês estão vendo? Sim. Para mim não está aparecendo. Não? Tem mais gente que não está vendo também? Eu estou vendo. Eu acho que então tá. Não, então acho que o problema é aqui mesmo. Tá. Então, essa parte, que é só uma passagem rápida, assim, para a gente chegar nessa que a Isabel, na dinâmica da divisão de salas. A ideia é bem simples, assim, a gente simplesmente não ficar todo mundo num ambiente só, porque é muito difícil a gente ter mais gente falando aqui, e a gente dividir em, pelo menos, criaram 4 salas, que estão no chat, a gente dividir em 4 salas e depois voltar, ficar 5 minutinhos mesmo, rápido, e aí volta todo mundo para essa sala com uma síntese. É uma ideia de definição de arquitetura, assim, que só para a gente partir de uma definição que é desse grupo, né? Para a gente começar a trabalhar criticamente também com essa ideia. Então, assim, só essa introdução, né? Eu trabalho nos 2 grupos de pesquisa da UFMG, o MON e o LAGEAR. O MON é o Morar de Outras Maneiras, o LAGEAR é o Laboratório Gráfico para Experimentação de Arquitetura, e eles são grupos de pesquisa que articulam ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, quase que uma ressalva, a gente não presta serviço de assessoria técnica, mas é muito importante fazer pesquisa em assessoria técnica, trabalhando a extensão, ensino e a pesquisa, né? Então,
a primeira coisa, assim, que eu queria era que a gente fosse para essas salas e todo mundo trouxesse esses pequenos grupos menores, né, não são tão pequenos assim, mas escrever numa linha um entendimento do que se acha, assim, o que as pessoas entendem por arquitetura, qual que é a ideia que a gente tem, né, no cotidiano do que seja arquitetura. E aí a gente vai continuar a conversa a partir daí. Então, todo mundo está vendo as salas que estão no chat? Aí... Podia copiar de novo, teve gente que entrou depois. Tá, colocamos de novo aí, né? Eu vou copiar de Vamos novo aqui. Da Mais ou menos Adriane. 15. Isso, Adriane 15. Até Daniele, sala 1, Diogo até Heloísa, sala 2, Yara até Luísa Paiva, sala 3, não, vai ficar muita gente na sala 4, e o resto na sala 4. Mas acho que dá mais ou menos assim. Eu não consegui... tá, já está copiando aqui. E são 5 minutinhos, assim, mesmo só para definir, para essa... o que é que se entende por arquitetura, né? O que é arquitetura? É uma linha, não é assim uma definição gigantesca, não. Só para a gente ter palavras-chave. Parece que a sala 4 está dando problema, Yuri. É preciso sair primeiro dessa sala para poder entrar na outra? Não, nunca fiz isso. Não era para precisar de sair, não. Tem que ser, talvez tenha que ser autorizado. Deixa eu ver aqui. Está faltando alguém autorizar. Quem que é que está na sala 4? Isabel, é você que tem que autorizar, eu acho. Deu. Agora deu. Tá. Então o povo já está lá. Voltei para cá já. Como é que vai ser, Luiz? A gente põe aqui nas atividades ou vai falando? Porque tem um negócio aqui chamado lousa interativa, não sei para que serve muito, mas... Luiz, você está Oi. na sala, você está com o seu som aberto na sala coletiva e não na salinha. Ah, é? E agora? Pior que ela também ouve. Não, mas é só porque assim, você está com Entendi. dois browsers, você tem que fechar o som nesse isso. Ei, a gente precisa silenciar essa sala principal, todo mundo ficar em silêncio nessa sala principal, porque está dando repercussão nas outras salas. A Ana Paula, ela
Gente, pode ir encaminhando para fechar. Não é assim a definição do mundo, não, é só uma noção.
Gente, era bom copiar para o chat da sala principal. Voltamos aqui. A joia da sala A já está aqui com a síntese. Já voltou todo mundo? Eu vou chamar o pessoal da sala 4 lá. Tá. Estão voltando, né? Então tá. Voltando. Tá legal. Eu acho que vai ter 52 definições diferentes. Começa pela impossibilidade da síntese. Mas bem legal. Parece que está faltando uma sala ainda, né? A 4 já colocou Já. aqui. E eu acho que a outra qual que era? A A já está aqui, a D tá faltando. Essa que está. Essa outra que está aqui é continuidade da Mari ou é, né? A Mari estava na D. Mas é porque tem um espacinho entre Kali e Alita. Isso, é porque não coube tudo, não, ele não consegue dar o Ctrl C todo. É tudo da sala que você estava, né? Isso. Então, estão faltando 2 salas ainda. Eu resumi aqui numa frase só. Uma frase não, mas num parágrafo só. Ah, conseguiu. Amélia, rainha. Ótimo. Vamos lá, tem mais 2 salas para fazer sínteses. Mari, quer tentar? A gente terminou a nossa síntese também. Para mandar no chat aqui? Põe no chat. Eu não tinha visto que era numa linha.
Pode ser uma linha Uma de linha duas linhas. extensa, assim. Uma linha cheia de parênteses, coisas. Cabe tudo. É uma boa, uma linha no papel a zero. A zero. Tá faltando uma sala ainda. Quem está chegando agora, a gente já vai retomar aqui e vocês vão entender. Gente, quem estava na outra sala, será que está perdido lá? Qual que é a sala que está faltando? A do Magno, eu acho. A Qual do é a B? Magno. É, a da Natália é a que a Mariana estava, né? É, Oi? isso. A minha sala já está aqui. É, e vocês já colocaram no chat a... Sim. Hã? Já sim. Tá faltando, acho que a sala B. Isso. A B era a tua, Magno? Não, a minha era C. A B é da Natália. Eu acho que eu voltei, né? Voltou, Voltou, Luiz. Luiz. A sua sala é a B? A sala B o Igor colocou aqui, é isso? Isso. Ah, então tá. Então todo mundo aqui. Então tá, Ah, ótimo. Então, vamos começar pela sala A. A Amélia fez uma síntese. Fala aí, Amélia. Bom, isso aí são frases que eu juntei, mas de cada um dos nossos integrantes, né? Arquitetura é criar acolhimento, é conferir estrutura para a vida, é garantir a condição humana, é esforço para se realizar esforços, é pensar alternativas, é se envolver com questões da esfera abstrata e da material, é possibilitar encontros e diálogos, e está muito além da estética, do conceito de obra. Da estética e do conceito de obra. Tá joia. A outra, a sala B, vamos pela ordem, né? Que foi o Igor que colocou Igor aqui. que colocou isso. Lê aí, Igor. O processo de ocupação e transformação do espaço pelo trabalho livre. Quem dera, né? Esse é o ideal da arquitetura. A sala C. A gente colocou que a arquitetura é a produção de espaço e tempo, relações e interfaces pelo trabalho humano, combinando técnicas e subjetividades. Sim. E a D? A D foi a que eu colei, né, gente? Perdi ela aqui no chat. Peraí. Aqui, ó. A gente colocou, foram várias frases, né? A gente não resumiu, não. Mas a arquitetura é a expressão de uma cultura através de cheios e vazios, a forma como percebemos e estruturamos o espaço vazio, é um campo de estudos e práticas que tratam da produção do espaço, arte da modelagem e intervenções nos espaços com o objetivo de garantir abrigo e qualidade de vida para as pessoas. Forma de organizar e conceber espaços que abriguem as atividades humanas. Atender necessidades de vidas, cumprindo papel social e qualidade de vida. Acho que o entendimento sobre o que é arquitetura depende muito de um contexto, por vezes não pode ser definida onde não consegue ser percebida. É a forma humana de organizar e viver o espaço. Aí pulou, é onde acontece a vida também. Ah, perdi e mesmo. Tem uma última, que aqui a Melina colocou, forma humana de organizar e conceber espaços, campos de estudo sobre a percepção e estruturação do vazio e a expressão cultural através dele. Né? O objetivo, assim, com esse exercício é ver, assim, que a gente tem
cada pessoa vai ter uma percepção, assim, uma ênfase que é o que interessa a ela. E quando a pergunta era muito assim, o que as pessoas em geral entendem por arquitetura, e não a gente, né? Mas, assim, é bom do mesmo jeito. O ponto, assim, eu acho que é pensar, assim, qual é a definição que vai pautar e que está por trás dessa aula e desse desenvolvimento teórico da assessoria técnica que a gente faz, né? É arquitetura como transformação do espaço pelo trabalho humano. A Silke trabalha mais com a ideia de arquitetura como todo espaço transformado pelo trabalho humano, e eu tendo a manter a transformação, essa ideia do movimento, assim. Mas são definições que elas, não é que elas descartem todas as outras coisas, mas elas estão tirando a arquitetura de um lugar de especialização e trazendo a arquitetura para um outro lugar, né? E atrelada ao trabalho humano, e assim, quem dera que fosse um trabalho sempre livre, né? Que seria maravilhoso, mas infelizmente não é assim. E por que eu acho que é bem importante a gente pensar assim, o que é esse princípio, né? Porque tudo que eu vou estar falando e todos os raciocínios que a gente faz, eles estão partindo disso, né? Eles não estão partindo de outras definições de arquitetura, eles não partem de uma definição nem de arquitetura como obra, nem da arquitetura como subjetividade, e nem de várias outras possibilidades que elas não estão descartadas, excluídas de possibilidades de definição, mas é essa definição que a gente opera no MON. O que é importante, assim, essa definição, ela é crítica de quê também, né? Tipo, contra quem ela está? É muito contra esse foco no produto, né? Arquitetura como representação, formalismo, prescrição. Então, essa imagem eu acho ela boa, mostrar assim, né? Um grande homem, branco, geralmente europeu, uma grande obra e um grande tratado de arquitetura, um grande livro, é mais ou menos o que conforma essa ideia de arquitetura que geralmente é ensinada nas escolas de arquitetura, né? Desse tipo de pacote arquitetônico que a gente aprende a produzir. E que é esse arquiteto meio indivíduo genial, assim, né? Essa é uma estátua do Brunelleschi com um compassinho na mão, tipo, dominando, né? O desenho como instrumento de dominação. E contra isso, o Rainer Banham tem um texto que eu acho muito bom, que ele vai falar, que é o Black Box, The Secret Profession of Architecture, que ele vai falar desse vício da arquitetura, que tem um tal de modo arquitetorum, que é tipo assim, uma caixa preta que ninguém sabe exatamente o que é, mas que a gente é socializado com esse tipo de organização do modo de produção da arquitetura, né, do que a gente faz na arquitetura, e a gente reproduz isso sem muito refletir, e a tendência é que os alunos tentem aprender esse modo arquitetorum para reproduzir nas suas práticas, né? E aqui tem uns dados que eu acho bem interessantes para a gente ver de onde que essa coisa sai, né? Então, o Gary Stevens, ele vai contar para a gente que em 1850 havia 600 arquitetos, obviamente ele está falando dos Estados Unidos, né? E em 1910, 16 mil. Aí você fala assim, teve alguma grande mudança, assim, de demanda? O que aconteceu para ter esse boom, né, esse tanto de gente? Na verdade, é porque tinha muito curso de arquitetura e, assim, começa a ter possibilidade de formação universitária como sendo uma demanda das pessoas em geral. E a arquitetura era um dos cursos disponíveis, né? Então, assim, não é que mudou a demanda ou que os arquitetos passam a atender o que de fato interessa, continuam sendo formados para trabalhar com as demandas de espaços extraordinários, mas o que tem de demanda de fato, a gente geralmente não é formado para fazer, né? E até hoje é mais ou menos a mesma coisa. Então, no Brasil, somos hoje 10 vezes mais por habitante que no auge do modernismo, e não tem tamanha demanda por espaços extraordinários, né? Então, a gente vai se multiplicando, mas o jeito que a gente aprende esse pacote renascentista, né, de produção da arquitetura, que é o modo arquitetorum, que o Banham vai chamar, que é oferecido aos arquitetos, que os arquitetos são socializados nele, é um processo
que, por mais que a gente tenha várias pessoas atuando hoje em assistência técnica e tentando trabalhar de jeitos diferentes, as escolas e as nossas práticas, elas são pautadas e muito viciadas ainda por esses cacuetes desse pacote renascentista, né? E o Gary Stevens fala uma coisa que eu acho bem legal, que é os arquitetos e clientes, eles não têm consciência das relações de poder a que estão submetidos. E por isso que a gente, às vezes, reproduz alguns vícios desse pacote renascentista sem muito questionamento, né? Essa é uma imagem que eu gosto muito, porque eu acho que ela resume, assim, essa luta entre processo e produto, que é esse questionamento do modo arquitetônico que o Banham coloca. Então, são 2 processos de produção numa aldeia indígena Yanomami, e isso começa em 93, e a imagem da esquerda de 93, a da direita de 95. Esse grupo teve contato, né, com os brancos, e aí começa a ter doenças, e aí os brancos oferecem um hospital. Aí eles vão construir o hospital com um projeto convencional. O que é bem legal é que nessa parte que está circulada de amarelo na imagem da esquerda, fica muito claro qual que é o jeito, o processo de produção dos indígenas. Eles vêm perto do lugar que vai ser construído o hospital, que está aqui de vermelho, né? E eles começam a se organizar, eles têm uma ideia de configuração, mas eles não desenham uma elipse e produzem aquela elipse. Eles se organizam e vão vivendo e fazendo tudo ao mesmo tempo, projeto, construção e uso ao mesmo tempo, né? E vão se organizando ali até que, 2 anos depois, a elipse está fechada e se assemelha à forma que os arquitetos reproduziram do hospital. Então, no primeiro caso, a gente tem um foco, o caso do hospital, do projeto do hospital, né, pelos arquitetos, tem esse foco na concepção e na recepção, assim, que é o foco na arquitetura produto. É um produto que a gente precisa desenhar, todas as etapas, e que, às vezes, os processos, inclusive os processos de vida cotidiana, eles são ignorados, assim, e principalmente os processos de produção material que existem naquela aldeia, por exemplo, né? Então, nesse caso do projeto do hospital, é a reprodução do modo arquitetônico, formalista e prescritivo, né? O projeto prescreve o edifício, prescreve todas as possibilidades formais do edifício, principalmente. E no processo da produção do espaço indígena, o foco é na produção material cotidiana. E projeto, construção e uso, eles são simultâneos, assim, né? Não tem essas etapas tão marcadas. O que eu acho muito interessante disso é pensar assim, por que os arquitetos ignoraram assim, eles não são arquitetos ingênuos, mas eles ignoraram totalmente o processo de vida e de construção desses espaços, dos espaços indígenas. E eles reproduziram só a forma, né, e com alguma coisa dos materiais. E mesmo os materiais, parece que foi super difícil de conseguir o madeiramento todo que precisava para poder fazer esse projeto ficar em pé, e a gente vê que a escala é muito parecida com o que os indígenas fazem, não é, assim, uma obra gigantescamente maior, mas eles tiveram que ir em lugares muito mais longe para poder buscar essa madeira do que o processo convencional ou tradicional dos indígenas, né? Então, assim, a gente está tão imbuído dessa ideia do projeto de prescrição e de prescrição da forma, que na maior parte das vezes acaba reproduzindo isso sem, de fato, entender quais são as dinâmicas socioespaciais, né? E aí, um parênteses, antes da gente ir para frente, que é uma distinção. Assim, quando a gente fala de arquitetura produto, aí, geralmente, assim, a arquitetura é aquela arquitetura produto, é essa arquitetura de mercado, né? É arquitetura valor de troca, assim. E aí, só uma distinção entre mercado, especulação e modo de produção, né? Mercado é uma instância de compra e venda, especulação é um expediente improdutivo e capitalismo é um modo de produção. Então, são 3 coisas muito distintas, mas que elas, quando elas estão juntas, elas se reforçam no modo de produção capitalista, né? Então, o que a gente tem visto hoje muito é a cidade como lugar para entesouramento, né? Você tem especulação, quer dizer, você
mercadoria, habitação, por exemplo, mercado, ela fica lá na cidade e a gente vai criando o fenômeno da vacância imobiliária, assim, né? Porque você está entesourando no espaço público. E a ideia é como pensar alternativas que invertam essa lógica de valor de troca e valor de uso, assim. Lembrando que valor de troca, todas as coisas podem ter. A gente está no capitalismo, não existe nada que não possa ter valor de troca. Mas a ideia é que a gente preste mais atenção nos processos e nas possibilidades de uso, né? E não simplesmente ficar criando objetos formalistas para que eles sejam trocados, né? Os produtos eles podem ser comercializados, mas prioriza o valor de uso. Parece uma coisa óbvia, mas infelizmente não é o que mais acontece, né? E a proposta que a gente vem trabalhando já há um tempo são as interfaces como possibilidades de focar nos processos, né? E essa ideia de como articular a estrutura e organização. Esse exemplo, eu acho ele um exemplo muito bom, ele é muito simples, assim, quase simplório, mas eu acho que dá para a gente entender o que é uma interface e qual que é essa lógica que a gente opõe, assim, né? Então, a lógica da arquitetura, ela é muito parecida com essa lógica do Max Bill. Então, a gente aqui tem dois artistas concretistas, né? O Max Bill, que é o ícone do concretismo, e a Lygia Clark, que faz a passagem para o neoconcretismo. O Max Bill, que eles estão fazendo na época, né, do concretismo, não ficar representando a natureza, enfim. É uma arte que trabalhe com os princípios das ciências, enfim. E isso daqui é um trabalho a partir da curva de Möbius. E o que o Max Bill faz é representar numa escultura sólida, objeto, a curva de Möbius. E o que a Lygia Clark faz é partir da curva de Möbius e criar uma interface, que é a curva, para ampliar as possibilidades da obra, ela existir apenas quando duas pessoas interagem com as mãos nessa curva, né? Então, uma é um objeto estático, representativo, e a outra tem essa ideia de uma interface como orientação do pensamento. Isso é um termo emprestado da Dorothea Olkowski, que faz toda uma discussão sobre a ruína da representação, mas assim, você sai dessa lógica de uma coisa que representa e cristaliza e vai para essa outra ideia de orientar o pensamento, mas as pessoas têm possibilidade de fazer. Obviamente que qualquer interface limita possibilidades, mas ela não prescreve todas as possibilidades. Então, essa ideia de ter uma estrutura, mas a organização é aberta, né? Eu tenho alguma coisa, não é tábula rasa, não é inventar tudo do zero, mas a organização que é possível ali, ela é aberta. O Jarbas está perguntando da representação. Essa ruína da representação, ela chama Dorothea Olkowski, Olkowski. Então, assim, aqui a gente faz duas passagens, né? Uma é pensar na estrutura, que é uma interface, e nessa interface como não sendo algo que cristaliza, mas algo que abre possibilidades para quem vem depois continuar. Ou seja, a gente separa a ideia de estrutura e organização. Eu tenho uma estrutura, mas a organização depende de quem vai usar. E aí, explicando um pouco mais dessa ideia da interface, né, processo-produto, questionando o modo arquitetório do Banham, a ideia é propor interfaces físicas, digitais ou híbridas, e aí o que importa, elas são meios para que as pessoas definam os fins. Então, as organizações que as pessoas podem fazer que são os fins. Mas essas interfaces, essas estruturas, elas são meios. A ideia de interface, ela vem de um conceito do Zielinski, que ele vai falar que é algo que conecta e separa sem definir a natureza da conexão ou da separação. E aí eu acho que esse exemplo da porta, ele é muito bom, assim, porque é o exemplo mais simples de interface que a gente pode imaginar no mundo. Uma porta, ela pode estar fechada ou estar aberta, e depende de quem está no lugar, se vai deixar aberta ou fechada. E, obviamente, a estrutura, ela vai possibilitar que abra ou feche de jeito diferente, enfim. Não está também totalmente sem nenhum pressuposto, ou sem nenhum desenho, ou sem nenhuma lógica, né, no desenho da interface. Mas essa ideia de que
a interface ela não define a organização, ou a estrutura ela não define a organização, ela é uma ideia boa, assim, da gente ter em mente, né? O horizonte do uso das interfaces, ou da proposta de interface, é a emancipação humana. A gente vai entrar um pouco mais nisso mais para o fim da aula, mas a ideia principal aqui é assim, e tem muita gente que fala assim, mas a gente vai perguntar, e se as pessoas não quiserem se emancipar? Aí eu falo assim, eu sou bem egoísta e acho que as pessoas precisam se emancipar, porque se elas não se emanciparem, a gente não tem como fazer uma transformação social. Então, assim, a gente só consegue sair do capitalismo e dessa anestesia desse modo de produção, se é que é possível, né? Se houver a emancipação humana para as pessoas conseguirem ser críticas o suficiente para entender as mistificações do capitalismo e avançar. E a transformação social, ela não é uma maquiagem no capitalismo, ela é transformação social mesmo, é um movimento do capitalismo para o socialismo, né? Então, é pensar que a gente pode ter elementos, começar a fazer coisas com isso em mente, ou seja, tendo isso como horizonte, né? Então, visa a autonomia dos interessados, pequenos ganhos de autonomia, eles são sempre muito bem-vindos, sem pensar na prescrição formalista só do produto, né? As iniciativas nesse sentido, o foco no valor de uso, não no valor de troca, são 3, assim, que a gente tem trabalhado com elas, eu vou dar alguns exemplos: interface para informação, informar tanto o técnico quanto a população, no caso da assessoria técnica, né? Interfaces nos processos de planejamento, abrindo processo para externalidades e abrindo mão do controle do produto, e interfaces sociais ou interfaces produtos, assim. Quando a gente fala de interfaces produtos, não significa que elas abram mão do processo, mas elas são produtos com a lógica de processo, né, com a lógica da interface, ou seja, estruturas abertas à organização. Mas são essas interfaces que elas já são existentes, assim, e que elas estão na roda para outras coisas. São processos abertos ao engajamento da população. O ideal aqui é que a interface, tornando o processo aberto e continuado para engajamento das pessoas na produção do espaço e criando ambientes de aprendizagem continuada, que é o que a gente tem trabalhado como sendo a pedagogia socioespacial, assim, essa ideia de criar espaços de aprendizagem por meio dessas interfaces, e sempre são conjuntos de interfaces, né, porque nunca vai ter uma interface que vai resolver tudo, mas como que esse conjunto, ele consegue trabalhar numa ideia pedagógica socioespacial para a consciência socioespacial e, em última instância, emancipação humana, né? Então, os 3 exemplos de interface, né? Interface como informação para informação, a gente tem possibilidade de conhecer processos, então essa é uma interface que a gente trabalha no MON, que é a interface espacialidade, e é bem legal, assim, porque você coloca na roda com o mesmo objetivo, que é construir um espaço com sombra para a gente conversar. Então, a gente tem, o primeiro exemplo da esquerda são os meninos, os adolescentes no aglomerado da Serra, eles colocaram todas as peças no chão, começaram a montar, sem conversar sobre a tarefa, conversando sobre outras coisas, e produziram esse espaço bem objetivo e racional, assim, para caber todo mundo, usando as peças maiores e usando os tecidos para a sombra. Isso, a outra imagem é um grupo de indígenas, que é de um programa de formação de professores indígenas da UFMG, isso foi uma disciplina que a gente deu para eles lá, e eles conseguiram criar um ambiente redondo, né, que era o jeito que eles imaginam os ambientes funcionando, ou que está no imaginário deles, mas foi muito interessante quando a gente sentou para conversar dentro desse ambiente, eles começaram a apontar coisas que na aula eles não conseguiam apontar, porque eles falam sempre desse redondo como sendo a forma ideal, mas aí tem a questão de escala, da permeabilidade, o redondo ele não pode fechar, tem uma série de coisas que eles acabam reproduzindo também, né? Enfim, aí vários outros casos, a interface ela foi montada, né, em vários contextos, de jeitos diferentes, os estudantes de arquitetura, eles fazem um inventário, depois montam, colocam pórtico, inclusive, entrada, enfim, tem várias coisas, assim, que dá para a gente ir observando, né, de jeitos distintos de usar.
Mas, nesse caso, ela é uma interface que nos informa, como técnicos, sobre os modos de pensar e atuar no espaço, né? Uma outra interface também para informação tem esse outro jeito, né, de interface que promove diálogo problematizador, muito em cima do Paulo Freire, essa ideia de criar diálogos problematizadores, né? E nesse caso é uma interface, a gente estava trabalhando com um grupo em Glaura, isso foi a barraquinha da festa junina, que a gente tinha feito já um mini censo lá, a gente tinha muita informação, e a ideia era levar essa informação, um micro pedaço dessa informação de volta para que os moradores problematizassem. Então, não vou entrar muito em detalhes sobre a interface, mas ela tinha a parte que os moradores olham primeiro, é essa que pergunta, em cada 10 casas, quantas você acha que não tratam esgoto, poluem o ambiente e acabam afetando o Rio das Velhas? Aí os moradores podiam colocar uma bolinha num desses buraquinhos aqui, e aí tinha várias perguntas, aí depois do outro lado ele via a resposta certa, que era tipo assim, quantas pessoas no questionário responderam isso ou aquilo, ou seja, não é que é certo ou errado, mas é a percepção dos moradores, né? E aí tinha essa parte no meio que problematizava a situação geral, falava assim, vai chegar um condomínio de 900 lotes, com 1.500 metros cada, numa comunidade que hoje tem cerca de 400 domicílios, contando os sítios mais afastados, né? E aí a ideia não é colocar para os moradores assim, eu acho isso errado, eu acho isso bom, eu acho isso ruim, vocês deviam se manifestar, mas é eles entenderem quais são os impactos disso e quais são os problemas que isso traz, né? É problematizar. E foi muito interessante a interação da comunidade com essa interface, porque as mulheres imediatamente percebiam que, por exemplo, o jeito que já está, né, caminhando para abastecimento de água com problema, esgoto com muito problema, enfim, patrimônio já estava começando a ter problema, caindo aos pedaços e tal. Chegando isso absolutamente fora, né, na entrada da cidade, esse novo condomínio, ia virar um mega problema. E os homens, foi muito interessante, assim, porque eram geralmente casais que estavam com os filhos na festa junina, e os homens defendendo o progresso, né? Então, é um debate, essa ideia de problematização, ela é muito importante para a gente não perder de vista que a informação, ela não é uma informação que a gente entrega, né? Ela é construída. Então, essas interfaces que contribuem nesse sentido, elas são bem interessantes, assim. Um outro tipo de interface são as interfaces nos processos de planejamento. Então, a interface para negociação da implantação das casas, por exemplo, foi uma interface que a Flávia Ballerini desenvolveu nos anos 2000, assim. Então, uma das coisas que geralmente é problemática no primeiro momento, assim, das pessoas se assentarem num terreno, é a definição de onde vão ficar as casas. Isso não é um acampamento, né? É um terreno, vai ser um conjunto, era um conjunto que ia ser construído, e aí você tinha coisas já instaladas, tipo a igreja, o bar, a mercearia, o ponto de ônibus, e aí a interface que ela fez, em cada computador, a pessoa que estava naquele computador mapeava o rosto num cubinho, que era a casa dela, né? Ela só conseguia mexer com aquele cubinho dela, e todas as pessoas viam o movimento de todos os cubinhos simultaneamente, mas ela só conseguia mexer no dela própria. E tinha detecção de colisão, então você não podia entrar um dentro do outro. Mas uma coisa que geralmente é muito polêmica, que gera uma discussão muito grande, problemática, as lideranças acabam ficando mal vistas, né, nessa hora dessa distribuição das casas. Nesse caso, foi muito legal, porque as pessoas veem assim, todo mundo quer ficar perto da igreja. Só o fato de todo mundo estar negociando aquilo na ação simultaneamente, já vê que aquilo não vai dar certo, já começa a se reorganizar. Então, uma coisa que geralmente demora horas e sai todo mundo insatisfeito, sem conseguir visualizar o impacto daquilo, ou seja, é um planejamento abstrato, né? Ele começa a virar uma possibilidade de negociação em tempo real, sem estar, de fato, ainda construindo, ou seja, é uma simulação de possibilidades e resolvia muito mais rápido, assim, né?
E um outro caso também de interface no processo de planejamento é o que a gente fica chamando de passo atrás, assim, em vez de eu projetar o projeto para a escola rural na África, era para construir 1.000 escolas rurais, na região de leste a oeste da savana tropical, uma coisa insana, assim, porque por mais que seja leste a oeste da savana tropical, tem diversidades monstras, assim, são 10 países que compõem a savana tropical, e cada país com culturas diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, enfim, tudo diferente, jeitos de construir diferentes, né? Então, com os meninos, isso foi uma disciplina que a gente fez, com esse desafio de criar uma interface para articulação espacial dessas escolas e não criar uma escola única. E os meninos propuseram um jogo, eu não vou ficar entrando em detalhe no jogo, e tinha uma coisa que informava os grupos, né, socioespaciais daquela região, para ver como que eles iam lidar com a coisa, desde da implantação, assim, o tabuleiro, ele podia virar o terreno, e aí começar a pensar em simulações de possibilidades de escola, de possibilidades de, tem uma reunião de pais e ao mesmo tempo uma festa, que espaço que seria esse? Então, você simula várias possibilidades de espaço para atender a demandas específicas, para depois conseguir pensar num espaço único. E aí tinha esse Volvelli também, que trabalhava as ideias de conforto, abertura, e essa parte tridimensional que articulava tridimensionalmente a escola, né? Então, os meninos fizeram 2 simulações, meio que simulando jogar o jogo, e foram 2 escolas completamente diferentes, com o mesmo projeto de interface, né? Então, essa ideia de interfaces que elas auxiliam num planejamento, ou seja, também não precisa de não planejar nada, mas não pensar só no produto fechado, sem trazer os processos do cotidiano daqueles grupos, né, que não tem como a gente prever isso num único projeto. E o outro tipo de interface são as interfaces sociais ou interfaces produtos, processos abertos ao engajamento da população. O exemplo aqui é a Ituita, que é essa cascata de pedra que foi feita em Congonhas, é uma cascata interativa. A ideia dela, isso foi feito, o escritório, o Estúdio Ópera, junto com o Lagiar, o Matheus Strahlen vem no módulo 4, né, ele foi quem começou a fazer isso, estava fazendo essa reforma em Congonhas, ele trabalha com a gente no Lagiar também. A ideia é, então, você tem essa possibilidade, ou pensar essa possibilidade de transformação social, ou de estreitar o diálogo da comunidade com a prefeitura, e aí pensando aqui, 3 painéis na cidade, a cascata de pedra, e aí você tem 3 cores aqui, bolinhas vermelhas, bolinhas amarelas e verdes em cada painel, um representa a escala da cidade, a escala do bairro e a vizinhança imediata, e você tem perguntas num site na web para as 3 escalas. Então, a gente tem um tema do mês, e em cada tema a gente discute possibilidades sobre o tema. Então, o tema da segurança. Aí você vai falar assim, eu me sinto seguro na cidade, mas eu não me sinto seguro no meu bairro e nem na minha vizinhança imediata, ou coisas do tipo, assim, ou para mim é indiferente em algum lugar e tal. Então, quanto mais vermelho um painel tiver, mais problema aquilo representa, quanto mais amarelo, mais indiferente as pessoas estão, e quanto mais verdes, mais satisfeitas elas estão, né? Então, a ideia aqui era a prefeitura poder ter uma espécie de retrato, assim, um termômetro da cidade, aumentando a participação dos moradores. Foi uma pena, assim, porque estava um diálogo interessante com o prefeito, que encomendou a cascata, inclusive, e aí inaugurou no fim do mandato dele, em dezembro, já no Natal, e aí quando a próxima prefeitura assumiu, aí abortou a ideia e começaram a perguntar assim, será que vocês não colocam assim umas perguntas sobre futebol? E acabou que os painéis ficam com peixinhos nadando, descanso de tela do Windows e coisas do tipo, assim, né? O projeto mesmo não foi efetivado. Mas era essa ideia de uma interface que ela é feita mesmo, assim, ela é proposta para promover continuidade. E as pessoas podiam, inclusive, a ideia era que elas criassem residências, elas pudessem propor coisas para alternar, né, no painel. O painel podia mostrar outras coisas também, ele pode mostrar o que for, são painéis de LED gigantescos.
E eles têm um sensor Kinect, também são 2 sensores Kinect que pegam a abrangência grande ali da praça, e com a movimentação das pessoas, você pode brincar com movimento, as luzes podem se mover de acordo com as pessoas e tal. Então, a ideia é que é uma síntese dessa prática de produção do espaço não formalista e não prescritivo, com o objetivo de impactar criativamente a cidade, ampliando as possibilidades de autonomia e emancipação dos moradores, e começando a questionar o modo de produção capitalista, né? Então, é saindo um pouco dessa lógica do projeto fechado, finalístico, prescritivo, enfim. E aí a gente entra nessa demanda da assessoria, né? Uma das coisas que a gente percebeu que foi problemático no caso de Congonhas foi exatamente não ter tido um envolvimento, um engajamento da comunidade no processo. Porque se tivesse um engajamento de um grupo, possivelmente isso não teria ficado perdido, assim, né? Se não fosse só... Teve uma puta pesquisa antes que os meninos fizeram, com um diagnóstico, aí vem a lógica do diagnóstico também que cristaliza, mas as pessoas não têm acesso àquilo, né? Então, assim, você pergunta para um tanto de gente, a pessoa sabe o que ela respondeu, mas ela não tem uma noção daquilo, daquele todo. Então, isso é uma coisa muito complicada também da gente lidar, assim, né, com essas várias lógicas que a gente tem desses processos que são ditos participativos, que a gente vai colocando um monte de gente para participar dos processos, mas que as pessoas não, de fato, não engajam, né? Elas provêm informação, elas até podem ir numa reunião que vai legitimar o que foi definido pelos arquitetos ou pelo Estado, mas, de fato, não tem um trabalho conjunto, né? Então, aí vem essa necessidade de trabalhar mais numa lógica de assessoria, e que a gente contrapõe isso à lógica da assistência, do assistencialismo, e aí a gente vai chamar isso um pouco do assistencialismo como sendo a lógica missionária, né? Do missionário que vem ajudar e que vem trazer a sua cultura e ignorando a cultura do local, né? Então, acho que os missionários que vieram para a América, isso é muito claro, né? Quando a gente vai vendo o jeito que foi ignorada toda a ocupação existente como sendo não civilizada, porque a ocupação, a civilização é a cultura europeia e cristã, né? Então, isso, se não fosse assim, não pode ser considerado. E a gente tende a reproduzir um pouco isso, né? A gente vê lá no caso dos indígenas, o hospital que foi feito, ele vai um pouco nessa linha, e quase o tempo todo a gente olha, eu brinco muito com quando vai aquele bando de estudantes de arquitetura na favela, fazer a primeira visita, ou o que for, volta todo mundo com convicção de que a gente tem que lidar com problemas de iluminação e ventilação, né? E falo isso das favelas de Belo Horizonte, que são em morros e tal. E aí você fala assim, você conversou com as pessoas, elas indicaram isso como um problema, aí fala assim, não, isso é visível para mim. Aí você fala assim, isso é visível para a sua cultura, mas e para a cultura de quem mora lá? Não estou dizendo que não seja, e que pode ser que em alguns casos seja realmente um problema, mas não necessariamente é o número 1 da lista de problemas que a gente precisa de lidar. E quem define o que precisa de lidar deve ser o grupo socioespacial, né, o grupo de moradores, e não os missionários, né, e não a gente indo para o lugar com o nosso preconceito, a nossa cultura, e impondo naquele lugar um modo de vida que não é deles. Então, essa ideia da assessoria e da assistência, eu acho ela interessante a gente desambiguar. Não importa do que a gente está chamando, se é assistência ou assessoria, mas importa não reproduzir a lógica missionária assistencialista. A Mari, acho que amanhã vai falar um pouco mais disso, assim, que acho que fica mais claro, né? É muito mais uma ideia de estar mais próximo de ganhos de autonomia do que de uma heteronomia, né? De não reproduzir uma lógica externa, mas ampliar as possibilidades das pessoas criarem as suas próprias regras. Esse caso eu acho que é bem bom, assim, né, que são os banheiros da FUNASA. Eles foram milhões e milhões gastos com esse tal desse banheiro, e em alguns lugares, isso numa comunidade quilombola,
é muito interessante, porque o banheiro ele virou tipo um totem no meio lá que articula outras coisas, mas as pessoas não usam o banheiro. Por quê? Porque virou uma coisa tipo assim, você tem que, as casas estão em volta, você tem que anunciar que você vai ao banheiro quando você vai nesse lugar, né? E o jeito, o modo de vida deles é ir no mato atrás da casa. Então, assim, não teve uma conversa com o grupo sobre como que seria um banheiro, se ele seria atrás da casa ou dentro da casa. Não, é o banheiro padrão da Funasa que vai lá e implanta e ponto, né? Alguns lugares foi desastroso porque a fossa que foi feita para o banheiro, ela enchia muito rapidamente e não tinha acesso, né? Vai ter caminhão limpa-fossa nessas comunidades super remotas. Não vai. E aí, em muitos casos também, a caixa d'água e o próprio vaso sanitário acabavam ficando sem tampa e virou poço de dengue, né? Com criadouro de larva. Enfim, tem vários problemas que, por conta de uma falta de diálogo com a comunidade, né? E com esse grupo de moradores e por ignorar os modos de vida e as pessoas não estarem decidindo por elas mesmas o que precisa. Então, assim, essa diferença entre assessoria e assistência é a diferença entre prestar assistência para que as pessoas se adaptem cada vez melhor a um padrão prescrito de necessidades e satisfações e, por outro lado, buscar uma assessoria para que as pessoas consigam articular suas próprias demandas e orquestrar com autonomia crescente como satisfazê-las. Então, assim, que interfaces que a gente pode articular junto com esses moradores para que eles definam, para que eles organizem os seus espaços, né? E aí, antes da gente... Estava pensando a gente fazer uma... Isabel tinha falado 7 horas, né? Fazer um intervalo para a janta, não é isso? E aí a gente retoma... Diga, Isabel. Isso. Eu tinha falado de dividir, né, a aula em 2 partes e eu acho que o pessoal tinha solicitado fazer um intervalo. Tá. Então vamos só, a gente para aqui e depois retoma nessa parte das diretrizes para assessoria, que são diretrizes que a gente já sistematizou no MON, que seria a simetria assumida entre técnicos e assessorados, em vez de uma pretensa simetria, abertura para algum ganho de autonomia individual e coletiva, em vez de criação de novas dependências, ou seja, a comunidade não ficar dependendo do arquiteto ou do assessor técnico, né? Ampliação do imaginário sobre o espaço e a produção do espaço, em vez de teoria, pressupostos abstratos, soluções técnicas, que na maioria das vezes ainda desqualificam o conhecimento e práticas dos assessorados, e rearticular o que a Hannah Arendt chama de esfera pública, que é diferente tanto da esfera privada quanto da esfera do social, que é essa ideia de retomada do político, né? Que é esse caminho para essa consciência socioespacial e para a coisa ir amadurecendo e as pessoas irem também, as interfaces servirem para criar esse ambiente de aprendizagem, de autoaprendizagem socioespacial, né? A gente pode fazer um intervalo e a gente retoma desse ponto, pode ser? Tá legal. Tá bom para ti, Ana? Tá, né? Então tá. Tá legal, atrasado, então. mas acho que tá. Mas ainda tá. Tá bom, então, pessoal, vamos fazer um intervalo e voltamos, são 7h20, voltamos 7h50, tá? Vocês tinham pedido meia hora, então vamos fazer meia hora, é isso? Tá legal? Então tá, tudo bem. E para quem se inscreveu no Seguir Eventos, eu coloquei o link para vocês preencherem a presença. Então tá, eu vou parar... Oi? Eu fiquei com uma dúvida em relação a esse formulário, é só que eu abri ele aqui e tem um lugar de matrícula, né? Mas para quem é de outra universidade, por exemplo, eu sou da UFMG, tem algum problema? É a nossa matrícula normal mesmo? Pode ser a de vocês mesmo, não tem problema. Tá bom, obrigada. E quem é de fora deixa em branco também. Tá bom? Pode parar de gravar, né, Isabel, que vai ficar meia hora. Isso, eu vou parar de gravar agora, para não ficar...
Então tá.